A outra configuração muito importante é a Main Camera, ou a câmera principal. Nós podemos ter mais de uma câmera em nossa cena, mas não necessariamente é necessário, por exemplo, nesse projeto. Então a gente pode adicionar câmeras, como New Camera, e aqui nós podemos selecionar essas câmeras, vindo aqui nessa íconezinho Main Camera e selecionar as outras câmeras que são disponíveis. Isso é interessante caso você queira uma câmera posicionada, você pode posicionar em outro ponto. Caso você esteja não renderizando um objeto, mas renderizando um cenário, você pode posicionar essas câmeras em vários pontos e fazer o render desse cenário de vários ângulos diferentes, sem precisar ficar mudando toda vez a câmera. Para complementar aqui, nós temos essa engrenagem que é para configurar o render. E esse terceiro ícone que é para ele limpa um pouco as configurações extras que a gente tenha feito para fazer uma viewport mais leve, mais rápida para a gente trabalhar. Nesse caso, a gente já está fechando para fazer uma imagem legal, então a gente vai utilizar todos os recursos que nós queremos. Na Main Camera, nós temos basicamente configurações de transform, que é a escala dessa câmera, a posição dela no mundo. Nós temos alguns controles, isso vai funcionar, então você pode controlar pelo teclado como se fosse um game. Aqui na viewport também funciona, então WSAD e o QE, então você pode movimentar igual um jogo, mas é meio confuso isso de mexer. Então aqui nas outras configurações mais úteis que a gente vai para poder finalizar isso aqui e ver um resultado interessante, que é o mais utilizado, a parte de lentes. Aqui no Field of View você controla esse tipo de informação, milímetros da lente. A gente pode configurar isso, vou voltar, 45 milímetros, ou seja, é a posição que a lente está visualizando. Aqui eu estou usando um pouco de zoom, mas você pode simular uma lente 50 milímetros, ou melhor, 50 milímetros, 35 milímetros e por aí vai. Então eu vou simular uma 35 porque a lente ela tem um estilo de abertura. Então você pode ter um ângulo muito mais aberto ou muito mais fechado. Então a lente vai trazer a imagem mais chapada ou mais tridimensional ou muito mais esticada. Se você pesquisar um pouco sobre focal length, por aí você vai entender um pouco sobre essa parte de distorção da lente. Então, por exemplo, eu ponho 35 milímetros e aqui eu trabalho no zoom da posição que eu quero. O save frame é como se fosse o tamanho do corte de imagem que eu quero. Isso vai controlar com o tamanho do render. Depois a gente pode configurar. Aqui nós temos o foco, Depth of View. Isso controla aquela distorção de distância. Então, por exemplo, o Focus Distance, aqui eu controlo, por exemplo, aqui é no olhômetro. Então você vai achar o ponto que ele vai focar mais no centro do seu objeto. Então, por exemplo, ele está focando aqui e distorcendo o restante. Como os valores estão bem altos, por exemplo, 16, ele já está distorcendo muito. Por exemplo, eu aumento a distorção, Near Blur. Então, tudo que está próximo aqui ele vai distorcer. E o Far Blur. O Far é onde está mais distante. Então, se eu aumentar, ele começa a distorcer a parte invertida. Então, por exemplo, o objeto está aqui. O Near, tudo que está aqui de frente, na minha visualização frontal, e o Back aqui atrás, ou o Far. Então ele distorce essa parte e o Near aqui da frente. E o que está em foco é o centro. Então aqui você vai ter que configurar até encontrar o ponto que você acha mais interessante. Então, por exemplo, eu não quero que o Near fique tão emborrado. Então eu tiro, então ele já tem foco aqui e foco um pouco no meio. E deixo a parte do Far com mais blur, posso diminuir um pouco. Aqui você tem o tipo de abertura, tamanho, rotação. Abertura que eu digo é o bokeh, essa distorção de imagem, o blur dele você pode pôr uma forma diferente. Círculo, por aí vai. Aqui em Flare nós temos um recurso para ele dar um tipo de brilho de acordo com a lente, mas isso também de acordo com a posição da iluminação. Então, por exemplo, eu aumentei aqui
pode ver a intensidade que está dando aqui. Às vezes é muito pouco perceptível de acordo com a quantidade de brilho. Mas no fim acaba ficando interessante quando você complementa isso. Então, ó, e tira um pouco esse flare central. Então eu aumentei. Com o Shift eu vou rotacionando aqui a iluminação para a gente ver como que vai atuando. E eu posso também rotacionar meu objeto. Mas até aqui você percebe que o efeito da distorção, ó, quando eu viro para cá, o objeto que está mais afastado fica desfocado. Eu rotaciono, aqui fica em foco, aqui sai. Então fica um modo de apresentação bem legal do seu trabalho, com todas as configurações da lente. Por último, aqui a gente tem algumas configurações de aberração cromática, então distorção, para correção de lente, aberração cromática, então, por exemplo, isso é muito que acontece em algumas lentes reais, então isso é um efeito que dá para complementar mais o seu trabalho, não necessariamente seja útil. E por fim nós temos o pós-effects, que faz um tipo de pós-produção. Aqui a gente controla também a exposição, contraste, uma imagem mais contrastada, saturação. Então isso aqui você vai trabalhando, configurando de acordo com o que você achar mais interessante. Aqui nós temos um Sharpen, evite usar muito, porque, por exemplo, dá para aumentar, por exemplo, a nitidez da textura, mas isso pode estragar um pouco o seu trabalho, então sempre utilize com moderação. O Bloom, ele dá esse efeito glow nas iluminações, parece que está uma luz meio desfocada, tá vindo lá do fundo. Se tiver um brilhozinho, ele vai também dar uma desfocada no brilho aqui. Então a gente pode diminuir, pode aumentar ou diminuir. Bem pequeno, por exemplo, e aumentar. Aqui nós temos a vinheta. Vinheta ele vai fazer esse tipo de detalhe, que é a vinheta nos cantos escuros. Então não precisa ser muito grande, a gente pode pôr um soft aqui, aumentar e diminuir um pouco. Então ele dá essa escurecida nos cantos. O gain seria o grão, então seria um efeito como se fosse uma foto realmente. Então você põe um noise na imagem. Deixa um pouco... Você estraga um pouco a imagem para dar um efeito que realmente foi uma fotografia. Então um efeito de pós-produção. Então a main camera, as configurações dela são bastante coisa para testar, configurar. Isso dá um resultado diferente em cada projeto. Fica muito legal acentuar alguns pontos. Então, para esse projeto, acho que já deu para você ter uma ideia de como funciona essa renderização aqui no trabalho na main camera.